Bom dia a todos, paz e bem. Dando continuidade à preparação para a realização da nossa primeira Assembleia Paroquial, veremos um pouco sobre os subsídios referenciais fornecidos pela Arquidiocese de Brasília, que servirão de base para responder adequadamente às questões propostas para o dia da Assembleia. Gostaria aqui de destacar o caráter comunitário da missão e também que nos ajuda a compreender a importância da participação de cada um nessa Assembleia. Quando Jesus envia seus discípulos em missão, estabelece seu caráter comunitário. Não os envia um a um, mas os envia dois a dois, para que não cedam às tentações do individualismo, o que colocaria em risco a missão. O ide de Jesus, que norteia a igreja como um todo, e especificamente, nesse caso, a igreja em Brasília, em sua missão de evangelizar, pressupõe que o mandado missionário seja realizado de modo fraterno, com a disposição de trabalharmos juntos, confiantes na presença do Senhor ressuscitado, que se faz nosso companheiro de caminhada, sob a ação do Espírito Santo. Então é com esse espírito comunitário que nós devemos realizar a nossa primeira Assembleia. A sexta Assembleia Arquidiocesana, referente ao triênio 2017-2020, teve por objetivo geral evangelizar a partir de Jesus Cristo, na força do Espírito Santo, como igreja discípula missionária, profética e misericordiosa, alimentada pela palavra de Deus e pela Eucaristia, à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres, para que todos tenham vida rumo ao reino definitivo. Então, nós temos nesse objetivo geral a razão da existência da nossa igreja, como depositária da fé cristã, tendo por referencial a evangelização e o próprio Jesus Cristo, sob o impulso do Espírito Santo, a igreja deve levar a termo o mandato de Jesus de ir aos povos evangelizar. Recordando que por força do batismo, essa igreja somos todos nós. Cada um de nós somos essa igreja. Pela concepção que o Concílio Vaticano II deu de povo de Deus, nós somos igreja. Que duplamente sustentados pelo pão da palavra e pelo pão eucarístico, sairemos em missão. Não só para anunciar o evangelho, mas também para assistir os pobres em suas necessidades, como se tem feito em nossa paróquia, principalmente com o Domingo da Caridade. Essa Assembleia teve por motivação o chamado do Papa Francisco de sermos uma igreja missionária em seu projeto Igreja em Saída, a fim de compartilhar a alegria do Evangelho não só em nossa paróquia, mas também em todos os âmbitos da igreja no distrito. E aí nós temos como primeiro subsídio para a realização da nossa Assembleia o sinótico do Plano Arquidiocesano de Pastoral no triênio 2017-2020, que refere-se a 5 urgências pastorais destacadas pela sexta Assembleia Arquidiocesana, que precedeu a que vai acontecer em novembro. Foi realizada em Brasília em junho de 2016. E teve por motivação uma igreja em saída, do Papa Francisco. Lembrando que é um projeto ousado do Papa Francisco de uma nova evangelização, que você não espera que as pessoas venham ao encontro da igreja, mas a igreja vai ao encontro das pessoas. O plano pastoral definido na última Assembleia, na sexta Assembleia, ele apontou 5 urgências pastorais, que são os rumos para onde deve se encaminhar a igreja. A primeira urgência é uma igreja em estado permanente de missão, cujo projeto é missão permanente. Sobre essa urgência, tendo em vista que sua concretização se dá na própria paróquia, veremos em separado, com maiores detalhes sobre a mesma, tendo em vista que ela subsidiará diretamente uma das perguntas a ser respondida no dia da Assembleia. Em resposta a essa urgência, a Arquidiocese de Brasília vai priorizar a formação missionária dos integrantes de pastorais, sobretudo daqueles que se apresentem, aptos para a missão de evangelização, quem tem esse carisma da evangelização, no âmbito da comunidade e também fora dela, de forma a contemplar famílias que se encontram afastadas da igreja, ou mesmo de pessoas que foram batizadas e se apostataram da fé, abriram mão do seu batismo. Então essa urgência se dá em nível paroquial, por vicariato e também em nível diocesano. A segunda urgência é a Igreja Casa de Iniciação à Vida Cristã, e o projeto é a Iniciação Cristã de Adultos.
Tendo por base essa urgência, a Arquidiocese de Brasília priorizou a formação contínua dos catequistas para atuar no processo da iniciação cristã em todas as paróquias. Outra prioridade em vista a essa urgência que foi apresentada é o fortalecimento do cumprimento do exposto no Diretório de Iniciação Cristã do RICA, nas paróquias, através de encontros de formação para a administração dos sacramentos, de modo contínuo, numa perspectiva catecumenal. E o projeto dessa segunda urgência, a ser realizado em nível arquidiocesano, ficou sob a responsabilidade da própria arquidiocese, com missão de promover encontros de formação tanto nos vicariatos quanto nas paróquias. Temos como terceira urgência a igreja, lugar de animação bíblica da vida e da pastoral. E o projeto apresentado foi Escolas Bíblicas nos Vicariatos. A essa terceira urgência, as prioridades se dão no sentido de investir nos grupos de famílias, nos círculos bíblicos e pequenas comunidades que vão se formando ali no âmbito da paróquia e que se reúnem normalmente para meditar e vivenciar a palavra de Deus de uma forma contextualizada, promovendo o encontro da fé com a vida, com a realidade das pessoas e com o meio que vive. E a outra prioridade também apresentada nessa terceira urgência vai no sentido de realizar retiros espirituais que venham favorecer o contato com a palavra de Deus, com orientação querigmática e adaptados às diversas faixas etárias. Ou seja, o mesmo tema apresentado a crianças, adolescentes e adultos, e com orientação no querigma. Lembrando que o querigma é o primeiro anúncio, cujo conteúdo é a encarnação do Verbo, a vida, a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, que é o núcleo central da nossa fé. E a realização desse projeto, frente a essa terceira urgência, se deu em nível do vicariato. A quarta urgência, igreja, comunidade de comunidades. 2 projetos foram apresentados, referindo-se a essa quarta urgência. A instituição de um banco de dados pastorais e a setorização das paróquias. Então, visando atender a essa quarta urgência, a Arquidiocese priorizou a busca de uma maior integração entre as pastorais, criando esse banco de dados pastorais. Não só das pastorais, mas também como os movimentos, serviços em nível paroquial, setorial e vicarial, e a da própria arquidiocese. Priorizando ainda estabelecer e manter pequenas comunidades em família, setorizando as paróquias em pequenas comunidades, de forma a integrar círculos bíblicos, novenas de Natal, da campanha da fraternidade, além dos cenáculos, dos terços, dentre outros atos de piedade realizados no âmbito da paróquia. O projeto visando a implantação de um banco de dados pastorais para uma maior integração entre as pastorais, referente a essa quarta urgência, ficou a cargo da própria Arquidiocese de Brasília. Já o segundo projeto, setorização das paróquias, a fim de integrar as pequenas comunidades e outros movimentos da igreja, a se dar em nível paroquial, ficou sob a responsabilidade da Comissão Arquidiocesana de Pastoral, dos conselhos paroquiais e pastorais, os próprios párocos e equipes paroquiais de animação missionária. A quinta e última urgência, nós temos a igreja a serviço da vida plena para todos, cujo projeto é a instituição de um fórum social permanente para refletir sobre esse papel, essa função social da igreja, para dar vida plena a todas as pessoas. Lembrando que Jesus Cristo cuida do homem por inteiro, a questão física e a questão espiritual. Então, essa quinta urgência mereceu da Arquidiocese de Brasília 2 prioridades. Em primeiro lugar, no sentido de acompanhar as famílias atendidas pelas pastorais sociais, visitando e acompanhando os casais recém-casados, para que eles se mantenham firmes no casamento, firmes na fé cristã. Para tanto, propôs mapear situações de exclusão social nas paróquias, buscando atender às necessidades das pessoas, sobretudo as que estão próximas de nós, tais como os homossexuais, os deficientes físicos, as viúvas, os órfãos, etc. A outra prioridade vai no sentido de promover, no âmbito da arquidiocese, o ensino da doutrina social da igreja, principalmente o princípio da subsidiariedade, que as pessoas que têm condições ajudam, se solidarizam com as outras pessoas que não têm nada. Então, além disso, fomentar
também a conscientização da dignidade da pessoa humana e da própria cidadania. Lembrando que o cidadão de amanhã depende muito a forma dele ser, depende muito da formação que ele tem no âmbito da família e da própria igreja. E a família é construtora de cidadania. Se nós temos hoje na nossa sociedade uma sociedade corrupta, é porque as famílias não souberam educar seus filhos, a própria igreja não deu conta de educar bem na fé. A concretização do projeto de instituir um fórum social permanente em nível arquidiocesano ficou sob a responsabilidade do vicariato social. Sobre a igreja em estado permanente de missão, a Arquidiocese de Brasília traçou algumas prioridades. A primeira prioridade a se dar em nível paroquial é a realização de formação missionária dos integrantes das pastorais, inclusive da doutrina social da igreja, com a identificação de pessoas para executarem a missão da evangelização na comunidade paroquial e fora dela. Ou seja, identificar pessoas que têm o carisma da evangelização, pessoas que têm facilidade de se comunicar para levar a todos o evangelho. Contemplando, de modo a contemplar as famílias afastadas, principalmente na evangelização porta a porta, dentro de suas realidades espirituais e sociais, para lhes comunicar e compartilhar o dom da fé no encontro com Jesus Cristo. Lembrando que o novo conceito de missão hoje implica em que você considere como campo de missão não só um país estrangeiro, não só um outro estado, não só uma região mais isolada do nosso país, mas o outro lado da rua, o nosso vizinho, e às vezes dentro da nossa própria casa. Às vezes na nossa própria casa já se apresenta uma diversidade religiosa e aí você precisa de evangelizar. E a segunda prioridade se refere à promoção de uma formação intensiva e continuada das pastorais, inclusive em nível de setor, com ênfase nas pastorais da juventude, na pastoral familiar, na comunicação, na pastoral carcerária, em relação aos moradores de rua, a pastoral dos moradores de rua, de modo a valorizar a cultura do respeito e do encontro com o próximo. Então, preparar as pessoas a, no encontro com o outro, valorizar o outro, valorizar a pessoa do outro, tratar o outro com dignidade. Saber conversar com alguém, inclusive, que pensa diferente e que acredita diferente, que vive de uma forma diferente e expressa de uma forma distinta a fé cristã. Sobre a igreja em estado permanente de missão, que nós temos aí algumas propostas pastorais. Lembrando que a igreja existe para anunciar o evangelho. E em cumprimento ao mandado de Jesus Cristo, ide a todos os povos e nações evangelizai, fazei discípulos meus todos os povos, a Arquidiocese de Brasília vai encarnar o projeto Igreja em Saída do Papa Francisco, sendo fiel ao modelo do seu mestre maior na evangelização, que é Jesus Cristo, o evangelizador por excelência. Então, alinhado ao projeto Igreja em Saída do Papa Francisco, é vital que hoje a igreja saia para anunciar o evangelho a todos, em todos os lugares, em todas as ocasiões, sem demora, sem repugnâncias e sem medo. A alegria do evangelho, recorda o Papa Francisco no Evangelho Gáudio, é para todo o povo, não se pode excluir ninguém. Então o Papa Francisco vai assim dizer, espero que todas as comunidades se esforcem para pôr em ação os meios necessários, os recursos metodológicos para avançar no caminho de uma conversão pastoral missionária, que não pode deixar as coisas como estão. Não podemos continuar na mesmice de sempre. As diretrizes gerais para a ação evangelizadora no quadriênio 2015-2019 lembra a urgência de pensar estruturas pastorais capazes de favorecer a realização da atual consciência missionária. Recordando que o conceito de missão hoje, como eu falei para vocês, não se refere só ao deslocamento de missionário para outros países. O campo de missão pode ser, de fato, o outro lado da rua, o vizinho, ou mesmo dentro da própria família, como já foi dito. E a ação evangelizadora, em seus vários aspectos, é chamada a assumir o paradigma, o modelo missionário, para oferecer a todos a possibilidade de experimentar a alegria do Evangelho, do encontro com Cristo e de fazer parte da própria igreja. Para se concretizar a proposta pastoral,
O Plano Pastoral Arquidiocesano, triênio 2017-2020, sugeriu as seguintes opções. Em primeiro lugar, despertar em todos os agentes pastorais a consciência missionária. Fazer com que todas as pastorais, todos os âmbitos, os serviços, os movimentos dentro da igreja tenham uma consciência missionária. Porque cada leigo que participa da igreja é o braço da igreja, e a igreja alcança os outros lugares na sociedade através dos leigos. Então, é importante que todos tenham essa consciência missionária. E dar oportunidade a todos os membros de nossas comunidades de tomar parte em atividades missionárias para ajudá-los a redescobrir a alegria de partilhar a fé. É tão bom a gente experimentar a alegria do Evangelho, e nós seríamos muito egoístas se guardássemos essa alegria só para nós. É preciso compartilhar a alegria do encontro pessoal com Jesus Cristo com outras pessoas. E ir ao encontro das pessoas não participantes em situações de sofrimento e, em especial, fragilidade. Né? Pessoas que estão fora da igreja e que estão em situação ali, né, completamente necessitadas de sentido para suas vidas, precisando da atenção da igreja, e é um momento de ir atrás dessas pessoas. Destacar a centralidade do querigma, o primeiro anúncio, a importância do acompanhamento das pessoas e a promoção da cultura do encontro, principalmente pela via do diálogo. Oferecer acolhimento cordial a todos que entrem em contato com a igreja e estão abertos à busca de Deus, a começar pela própria secretária da igreja, né? Ter sempre ali um sorriso, né? Uma total alegria ali de receber as pessoas na paróquia, para que as pessoas, ao chegar na paróquia, se sintam acolhidas, se sintam em casa. Muitas vezes, o que tira muitos fiéis de dentro da Igreja Católica é essa atenção que é dada lá no meio protestante, no meio evangélico. Aqui na nossa comunidade nós temos como prova disso, né? Apesar que já tem tempo que eu não estou participando da igreja, mas eu sei que o Padre Carlos Alexandre tem todo esse cuidado de ficar ali, né? Não nesse período de pandemia é inviável isso, mas ele sempre ficou ali na porta da igreja despedindo das pessoas. As pessoas se sentem bem com esse tipo de atitude, né? Então, espero passar essa pandemia logo para que a gente continue sendo esse tipo de igreja acolhedora das pessoas. Então, oferecer o acolhimento cordial a todos, os que entram em contato com a igreja e estão abertos à busca de Deus. Promover o conhecimento da realidade das pessoas em seus aspectos religiosos e sociais, priorizando as famílias, os jovens, os pobres, as pessoas em situação de periferias existenciais. Então, levar as pessoas a ter uma consciência da sua realidade, em vista a uma mudança, em vista a poder mudar, principalmente a partir da luz do Evangelho, né? Principalmente ali pela consciência que se cria de que se tem a dignidade de filho de Deus. O objetivo do projeto Missão Permanente, que foi traçado ali pelo Plano Pastoral da Arquidiocese de Brasília, né, na sua sexta Assembleia, é no sentido de promover a missão permanente e a formação missionária em toda a arquidiocese. Em vista disso, né, é preciso formar equipes de animação missionária em todos os níveis, arquidiocesano, vicariatos, paróquias e comunidades ou setores paroquiais. Então, essas equipes de animação missionária é necessária no âmbito da paróquia. Para a realização do projeto Missão Permanente, cabe à equipe de animação missionária as seguintes atribuições: sensibilizar as comunidades para a missão por meio de breves comunicados, cartazes, avisos, cantos litúrgicos, homilias. Organizar as visitas missionárias permanentes nas comunidades ou setores da paróquia. Envolver todos os membros das comunidades que estejam disponíveis para colaborar na missão permanente. Articular a participação dos membros de equipes paroquiais nas atividades do vicariato e da arquidiocese. E os responsáveis para esse tipo de equipe de animação missionária é a equipe de coordenação paroquial do projeto Missão Permanente. No âmbito do projeto Missão Permanente, as atividades propostas a serem realizadas pelas equipes paroquiais de animação missionária foram as seguintes: organizar a equipe paroquial, planejar as visitas missionárias permanentes nas comunidades ou setores da paróquia, promover um encontro de formação para os membros da equipe, isso sempre no primeiro semestre de cada ano, e o encontro de avaliação e planejamento
isso no segundo semestre de cada ano. Eu não tenho como precisar para vocês se a gente já tem essa equipe paroquial, mas ainda está em tempo de formar essa equipe paroquial. Agradeço a cada um de vocês pelo esforço para a gente conduzir essa assembleia. Esses subsídios, de certo modo, eu ampliei para fornecer a vocês o máximo possível de informações para que vocês não tenham dúvida do que responder no questionário no dia da assembleia. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.